Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma questão da prova de Medicina da Unifesp de 2021. Essa questão aqui diz o seguinte: a figura indica uma sequência de polígonos regulares com um número n par de lados, cada um medindo 2 centímetros. Cada polígono tem um lado sobre a reta R e o lado oposto sobre uma reta paralela a R. Essas retas paralelas a R estão indicadas por T1, T2, T3 e assim por diante. Calcule a distância entre as retas T1 e T2. Maravilha, vamos lá. Então, é um exercício aí de geometria plana. Ele quer a distância entre T1 e T2. A T1 aqui, como ele falou que mede 2 centímetros, eu vou fazer o seguinte. A distância entre T1 e R mede 2. Eu tenho que achar esse tamanho aqui, no hexágono. Então, vamos pegar um hexágono aqui, ó. Vou desenhar um hexágono grandão, muito bonito aqui, ó. Eu sei que o lado do hexágono mede 2. Eu vou dividir o meu hexágono em 6 triângulos equiláteros. Tá? Maravilha. Então, eu tenho que achar esse tamanhozinho, que é a altura de um triângulo equilátero, e aí esse tamanhozinho, que é a altura do triângulo equilátero de mesma medida. Como que eu calculo esse Hzinho? Se eu usar a fórmula, é L raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar 2 raiz de 3 sobre 2, que dá raiz de 3. Então, essa medida aqui é raiz de 3, e essa aqui é raiz de 3. Então, os dois juntos vai dar 2 raiz de 3. Então, essa medida aqui, ó, 2 raiz de 3. Tá? Então, a distância entre T2 e T1 é só fazer 2 raiz de 3 menos 2. Se for colocar em evidência, 2 que multiplica raiz de 3 menos 1. Tá? Ele deu aí a medida em centímetros, então não vamos esquecer da unidade. Tá bom? Então, esse aqui é o item A, tá? Aí, olha o que ele pede no item B. Mantendo-se o padrão da sequência, calcule a distância entre as retas T23 e T24 em função das letras convenientemente selecionadas da tabela. Tá bom. Então, T23 e T24. Bom, eu preciso saber quais são esses polígonos, quantos lados tem esses polígonos, né? Eu sei que na reta R, o polígono, ele tem aí 4 lados, tá? Na reta T1, 6 lados. Então, isso vai ser uma PA. 4, 6, 8 e assim por diante. Então, eu vou achar o polígono que faz parte, o T23, seria a posição A23 da minha sequência, que é A1 mais 22 R's. Então, o A1 é 4, mais 22 vezes a razão 2. Com isso, eu vou ter aqui 48. O A24 é A1 mais 23 R's. Então, vai ficar 4 mais 23 vezes 2, tá? E isso vai dar 50. Então, o A23 é um polígono de 48 lados e o A24 é um polígono de 50 lados. Tá? Então, esses polígonos é o que eu vou fazer a diferença. Tá? Então, quando o polígono for de 42 lados, dá para a gente obter o centro dele, né? Fazer uma continha para obter o centro e, com isso, obter Bom, o polígono de 23 lados, dá para a gente achar o ângulo central dele. Como que eu acho o ângulo central? O ângulo central é só eu fazer o seguinte, o polígono de 48 lados, né? Então, para o polígono de 48 lados, eu vou achar o ângulo central. Por que o ângulo central? Quando a gente tem um polígono muito grande, com vários lados, tá? Eu, achando o ângulo central, o
eu posso ligar eles nos vértices e eu vou formar triângulos. Então, esse triângulo de cima e esse triângulo de baixo, se eu juntar a altura dos dois, eu tenho a altura do polígono. Então, eu vou começar com o ângulo central de 48 lados, tá? Como que eu acho o ângulo central? É só eu fazer 360 graus dividido por 48. Fazendo 360 aí, dividido por 48, eu vou ter o ângulo central dele, tá? Então, o ângulo central dele vai dar 7,5 graus. Então, seria um triângulo assim, ó, cujo ângulo central aqui é 7,5 graus e eu posso dividir ele no meio, tá? Como a medida do lado é 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, para achar essa altura aqui, ó, vou chamar de H1, é só eu fazer metade desse ângulo aqui é 3,75. Então, se eu fizer a tangente de 3,75, vai ficar o cateto oposto. Então, vamos lá. Tangente de 3,75. Cateto oposto é 1 e o cateto adjacente é H1. A tangente de 3,75 está aqui, é x. Então, vai ficar x igual a 1 sobre H1. Então, o H1 vai dar 1 sobre x. Lembra que eu falei que a altura é o dobro? Então, a altura total, vou chamar de H1, vai ser 2 vezes 1 sobre x, que vai dar 2 sobre x. Isso para o de 48 lados, tá? Então, isso para o de 48 lados. Eu tenho que fazer o mesmo procedimento para o de 50, tá bom? Então, é a continha, a mesma continha. Vamos achar o ângulo central, vai dar 360 dividido aqui por 50, que vai dar 7,2, tá? Eu desenho o triângulo aqui, esse ângulo central é 7,2 graus, eu vou dividir ele ao meio, aqui eu vou chamar, aqui é 1, né, porque o lado é 1, aqui eu vou chamar de H2. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 7,2, mas ele é dividido no meio, então aqui dá 3,6. Então, eu vou fazer tangente de 3,6, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 3,6 dá t. Então, t igual a 1 sobre H2, o H2 vai dar 1 sobre t. Lembrando a mesma coisa, a altura desse polígono vai ser o dobro do H2. Então, eu vou chamar de H2, vai dar 2 vezes 1 sobre t, vai dar 2 sobre t. Então, a diferença entre os dois, ele quer a distância entre os dois, é só eu fazer a diferença da altura 2, né, esse H2 para o H1. Então, para descobrir a altura, é só subtrair esses dois, tá bom? Vou apagar aqui e vou fazer aqui nesse cantinho. Então, a distância vai ficar 2 sobre t menos 2 sobre x. Fazendo o MMC, que dá x vezes t, vai ficar 2x menos 2t. Não posso cancelar, né, o denominador, porque não é uma equação, então vai ficar 2 vezes x menos t sobre x vezes t. Então, tá resolvido aí a questão 18, tá? Aí da Unifesp. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações das correções de Física e de Matemática. Muito obrigado e até a próxima.